uma tentativa que foi muito legal, que foi de alguns anos atrás, da lente eletrônica. E ela não deu muito certo. Eu até, durante algum tempo, eu estava divulgando ela. Ela chegou a vir aqui para o Brasil, porque era uma coisa fantástica. Você aumentava a adição dela com um toque no coisa. Então, você fazia o óculos para longe e para meia distância. Então, aqui você tinha longe e aqui você tem a meia distância. Você quer ler? Você dava um toque no óculos, um circuito eletrônico alterava o índice de refração daquela região do campo de perto e você ficava com a visão para perto. Ô, louco. Era uma coisa muito doida. A lente não foi muito para frente, por quê? E olha, quem era... Era assim, ó. Se não me engano, era a Panasonic, a Shamir que desenvolveu o desenho da lente. Sim. Entendeu? A lente que era desenvolvida pela Panasonic. Então era uma lente de cristal líquido. Quando você passava uma corrente elétrica, ela ainda existe, viu? Essa lente aqui. O problema é que para efeito comercial não funcionou muito bem. Muito caro na época? Devia ser muito caro. E outra coisa, eu não me lembro, eu cheguei até a ver o preço, não era tão caro, não ficava no mesmo nível dos multifocais que a gente vende hoje. Uhum. Mas o problema é que dava muito defeito. De uma hora para outra parava de funcionar a lente, né? Então, Entendi. se fazia um gesto aqui no óculos, o óculos tinha que ser carregado de tempos em tempos, porque o óculos era pilha. Sim. Né? Então foi uma tentativa de produzir uma lente que fosse mais confortável. Então, quando você precisava de um campo de visão mais largo para perto, você simplesmente pegava aqui e ele modificava, né? Tem alguma coisa pensado nisso? Está vendo alguma coisa no futuro próximo? Hoje em dia eu não tenho visto, não. Eles abandonaram um pouco. Estão um pouco abandonados, né? Tem alguns outros desenvolvimentos, né? Hoje em dia tem muita coisa que está para vir aqui para o Brasil, né? Essa lente nova da Rodenstock, qual que é? Você viu? Não. Eu também não. Pensei que o senhor tivesse visto alguma coisa que é parecido com isso aí. É uma lente que se adapta até tem uns parâmetros aí mais para menos e ela vai se adaptando de acordo com a tomada de medidas. Eu não entendi muito bem, não. Pensei que o senhor tivesse visto alguma coisa dela aí. É uma nova, foi lançada agora na Ajorsul, lá na feira no Rio Grande do Sul. O que a gente tem hoje em dia muito é esse negócio de a gente adaptar a lente aos parâmetros, né? Sim. Por exemplo, então o que acontece é o seguinte, hoje em dia você vai fazer tomada de medida da pessoa, você não vai fazer só altura e DNP. Uhum. Você vai pegar ângulo pontoscópico, ângulos de curvatura. A Rodenstock é muito disso. A Rodenstock já traz essa ideia. Nossa, eu acho que uns 15 anos atrás, a Rodenstock já trabalhava com essa... Uhum. Até brincava muito, porque tem um profissional, que é lá da Tailândia, né? E ele tinha um blog muito legal, ele mostrava, né, os desenvolvimentos da Rodenstock lá na Ásia, né? Então, essa preocupação com ângulo pontoscópico, ângulo de curvatura. Então, você vê ele fazendo... Porque tem um teatro, né? Aquele charme, aquele cara fazendo pose e medindo... Né? Mas ele estava fazendo essas tomadas de medida. Hoje em dia, isso se torna cada vez mais importante se você pega uma lente de alta tecnologia. Sim. Né? Até mesmo você pega uma lente freeform, a maioria delas pede esse parâmetro para você. Pede qual é a distância vértice, qual que é o ângulo pontoscópico. E toma cuidado com o ângulo pontoscópico. Não é esse que eu meço aqui, não. Você tem que medir em relação ao rosto do cliente, como eu falei lá na palestra. Sim. Né? Como é a curvatura dessa armação? Né? Todos esses parâmetros, isso aí você não tem ideia do que acontece com o multifocal quando você inclina ele em relação ao rosto da pessoa. Você olha para aquele desenho todo bonitinho que o cara está vendendo, né? Mas aquele desenho se modifica em função da posição da lente no olho. Quando o cara vai fazer o exame de vista, como é que é o exame de vista? A placa está aqui, a placa está aqui, o cara está olhando aqui direto em frente, a gente chama isso de posição primária do olhar, num sistema em que, de repente, as lentes não tem nada a ver com, assim, o formato das lentes não é o mesmo formato que ele vai usar. Sim. Entendeu? E aí, quando vai ver a visão de perto do cara, o cara coloca aqui na frente dele um papel aqui. Né, ó, ele chegou, tá corrigido para longe? Tá, então coloca um papel aqui, mete a adição na frente e aí o cara lê. Sim. Comigo aconteceu uma coisa muito curiosa. O cara fez isso e colocou para lente, meteu uma luz forte lá para mim. Resultado, subestimou a adição que eu precisava. Né? Quando eu fiz os óculos, eu não conseguia enxergar. Né? Por quê? Porque a adição estava subestimada por causa da quantidade de luz que ele tinha jogado. Jogou uma baita de uma luz aqui, então quer dizer, é isso que o cara faz. Então o cara está sempre assim.
Agora, quando você coloca o óculos no rosto da pessoa, ele não está desse jeito. Exato. A lente está ligeiramente inclinada, o formato da lente é diferente, se tem uma curva base, quer dizer, mais volta uma curva interna, a curva de dentro é côncava, entendeu? Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, as lentes de hipermetropia no refrator, elas são bicôncavas. Então, o que acontece? É um desenho completamente diferente de quando você recebe o cara. Tem uma distância vértice, isso é uma outra coisa que a gente também tem um problema, é difícil, seria fácil, ou seria possível para o profissional que tá fazendo a refração medir a distância vértice com qual ele está refratando. Né? Ele está fazendo o exame de vista, qual a distância vértice com que ele está trabalhando. Inclusive, o cara que usa o Grins tem 2 espelhinhos aqui do lado que são justamente para isso. Mas isso é um trabalho a mais para o cara. Então, né? E não dá para fazer em 10 minutos. Ele poderia anotar lá, olha, distância vértice com que foi feito o exame. Sim. Isso seria importante até na contatologia. Porque a contatologia trabalha lá na média, 12. Né, com 12 milímetros. Mas na realidade, será que o exame do cara foi feito com 12? Né? Eles trabalham porque é um valor médio. Aquela brincadeira que eu falo da DP da casa, né? O cara não fez a medida, sempre tem um guru lá que dá um valor, né? Que chuta. Na verdade, não é bem só um chute, né? Por conta, se o cara tem muita experiência, sim. Né, ele vai tendo. Mas não deixa de ser um chute. Né? Não deixa de ser um chute. Por exemplo, quando você calcula, você tem um multifocal, na realidade, esses parâmetros são trabalhados pela média, entendeu? Então, o cara pensa na distância vértice, tudo isso aí, no cálculo lá do multifocal, está calculado pela média, se você não informar ele. Olha, a média da população é tanta, a média é isso, é isso aqui. Joga esse valor de média e manda para frente. E se a lente não for freeform, por exemplo? Se a lente não for freeform, aí já é mais difícil, né? Porque aí você, por exemplo, uma lente freeform, ela tem a adição do lado da frente, né? Né? Então aí já não tem muito. Também deve ter que considerar alguns parâmetros médios, tanto que aí você vai perceber recomendações de ângulo pantoscópico para lente, por exemplo, né? Às vezes você vê muito nas lentes mais antigas, os caras recomendam um ângulo pantoscópico de 15 graus. Nossa. E olha, 15 graus o ângulo pantoscópico é encostar na bochecha aqui, entendeu? Mas tem, por exemplo, você vai ver aí, quando você pega uma lente antiga, você vai ver esse tipo de recomendação. Ângulo pantoscópico, não vai falar de distância vértice nem de ângulo de curvatura, simplesmente vai recomendar para que você não coloque isso em armação curvada. Então é isso que você vai